Berserk vai ter final feliz? Está cada vez mais difícil acreditar nisso. A bondade neste mundo é escassa, e numa história onde todos os monstros, apóstolos e God-Hands um dia já foram humanos, fica difícil acreditar que algo de bom saia disso. E nos capítulos mais recentes, desde a morte do autor, estamos chegando ao clímax do final desta obra. Tudo ao redor do protagonista está desmoronando. O Guts foi construído como um personagem trágico, onde o Miura fez questão de gradativamente tirar tudo dele, começando com sua infância, seu corpo, sua namorada e finalmente nos capítulos atuais acabou com o seu psicológico. Acredito que não existe tantos caminhos por onde a obra deva seguir agora. Ou o Guts se afunda de vez em toda a escuridão que o cerca, ou veremos aqui uma história de superação, com ele ficando ainda mais forte e finalmente superando os seus traumas. Então o vídeo de hoje é sobre isso. Vamos conversar um pouco sobre o significado deste túmulo sagrado, suas referências e simbolismos para a obra. Será que é aqui que o Guts vai encontrar a cura para sua mente esfacelada? Será que da mesma forma que a casca, o Guts vai passar por uma peregrinação espiritual a fim de juntar os cacos de sua mente e se curar de vez? Vamos ver também qual o possível plano do Daiba para usar o Guts como ferramenta de guerra contra o Falcão da Luz. E também se existe a possibilidade do Guts se tornar um apóstolo. Já deixa o like para não esquecer depois, isso é o que mais ajuda no crescimento do canal. Deixa a tua opinião aqui embaixo, dá hype no vídeo e agora, sem mais enrolação, vamos falar de Berserk. A boa notícia é que o capítulo 383 de Berserk está previsto para o dia 11 de julho. Isso se não houver nenhum imprevisto. E para nós, os fãs, só resta tentar imaginar qual será o próximo passo do Guts. E pelo que tudo indica, a revista Young Animal vai continuar trazendo os capítulos de forma quinzenal. E se este ritmo continuar, muito em breve saberemos o final desta obra. O último capítulo terminou com o Guts entrando dentro de uma estupa. Apenas isso. O cara não fala há vários capítulos e o Puck só fica olhando para ele de boca aberta sem fazer nada. E vamos agora analisar o significado desta estupa. Galera, estupa é um termo muito comum usado dentro do budismo, que está diretamente ligado a ritos funerários. Normalmente dentro de uma estupa era colocada uma pequena quantidade das cinzas do próprio Buda ou de alguma outra figura importante, simbolizando aquele lugar como sagrado e um local de peregrinação espiritual. Existem vários tipos e formatos de estupa, mas esta aqui em particular, com formato arredondado ou de domo, simboliza a água ou o mundo, representando a mente que se liberta das amarras mundanas para atingir a iluminação. E em resumo, até mesmo nos dias de hoje, acredita-se que as estupas são lugares que trazem benefícios para o espírito, acalmando a mente e acumulando karma positivo. Com todo este significado voltado ao interior, a parte espiritual de uma pessoa, acredito grandemente que aquele será um local de meditação, autoconhecimento e de cura para o Guts, com ele finalmente cicatrizando as feridas de sua alma. E sobrou aqui ainda mais um elemento que indica que é exatamente isso que vai acontecer. Em cima da estupa está uma árvore morta. Árvores secas e sem vida são símbolos de grande sofrimento e adversidades, porém também simbolizam mudanças, nascimento, crescimento e morte, culminando no fim de um ciclo. Dessa forma, acredito que veremos o espadachim negro fechando este ciclo de autopiedade e curando a sua mente. E um personagem que é fundamental para ajudar o Guts a fazer isso é o Daiba. Pessoal, o Daiba, na minha opinião, já é o bruxo mais poderoso vivo. Acho que em questão de poder, ele só perderia para a Flora. E mesmo hoje ele tendo uma importância gigantesca para a obra, não sabemos quase nada sobre ele. Suas motivações permanecem um enigma. Então vamos trabalhar aqui
com o que já sabemos. Foi ele quem entregou o Berrelite para o Ganishka se transformar e também apoiou o Imperador diretamente a se impor contra o Falcão da Luz. Ao que parece, o Daiba tem plena consciência de que a ascensão do Griffith no mundo humano irá causar apenas sofrimento para a humanidade. Então é bem provável que ele esteja de alguma forma tentando curar a mente do Guts, o levando até esta estupa. Ou ele pode estar tentando o transformar em uma arma que possa enfrentar o Falcão da Luz. O Daiba é um mago com grande conhecimento sobre o mundo astral, sobre o Berrelite e inclusive sobre a marca do sacrifício. Então não duvido que ele tente usar qualquer meio necessário para impedir os planos do Griffith. Ele sem dúvidas será um dos personagens mais importantes para a guerra final. E ainda falando sobre a possibilidade do Guts ser usado como arma contra o Império de Falconia, existe aqui aquela pequena possibilidade que muita gente não gosta nem de me ouvir falar. O Guts pode usar o seu Berrelite, e já sei que tem gente digitando nesse momento que um sacrifício não pode virar apóstolo. Mas galera, não tem como ter certeza disso ainda. E até podem existir outros meios de usar o Berrelite. O Miura infelizmente não desenvolveu isso de forma mais aprofundada, mas ele já deixou uma pequena grande pista sobre isso, quando a Slan pergunta se o Guts quer fazer um sacrifício. Sim, você não entendeu errado. A Slan olha para o Berrelite do Guts e pergunta se ele quer fazer um sacrifício da mesma forma que o Griffith fez. Isso acontece no capítulo 219 do mangá, mas deixando claro aqui, mesmo que exista esta possibilidade, mesmo que o Guts consiga invocar o ritual, duvido muito que ele diga sim. Ele teria que sacrificar a pessoa que ele mais ama, a Casca, e fazendo isso ele estaria se igualando ao Griffith. Então duvido muito disso. Mas vamos lembrar que o Berrelite também pode ser usado como arma, sendo infundido numa espada, como foi o caso do Skull Knight, e talvez no caso do Guts ele seja incorporado em sua Berserk Armor, retirando assim o grande ponto fraco da sua armadura, que é drenar a força vital de seu oponente até a sua morte. Mas por que então não usá-lo na Dragon Slayer? Acho que isso seria desnecessário, já que depois de ter matado tantos apóstolos e espíritos amaldiçoados, esta já é uma espada que corta o físico e o espiritual. Então esse foi o vídeo de hoje, só lembrando que esta é apenas a minha opinião sobre o que pode ou não acontecer. Se você tem uma opinião diferente, deixa aqui nos comentários e aproveita para dizer se você acredita que o Guts vai sucumbir para as trevas ou se ele irá curar seu espírito e manter a sua humanidade. Se você assistiu o vídeo até aqui, não vai embora sem dar like no vídeo, assim você me ajuda muito a continuar com este trabalho. Se inscreve se ainda não for inscrito no canal. Eu vou ficando por aqui. Valeu e até a próxima!